Boa tarde, pessoal. Eu sou a Mariana Cordeiro, sou estudante de jornalismo pelo Centro Universitário UNA, e eu estou aqui hoje com uma galera muito massa, que é o do Pente a Pamela, para a gente conversar sobre representatividade de pessoas negras em espaço de poder. E primeiro eu queria falar um pouco sobre o projeto Pretança. Só um minutinho, está dando um delayzinho aqui, um problema técnico, e eu já continuo. Então, gente, o projeto Pretança, ele foi criado em 2017. A Tatiana Carvalho, ela é a coordenadora do projeto. E dentro do espaço acadêmico, a gente discute questões raciais, não só pensando no espaço acadêmico, mas também fora desse ambiente, para pensar a ampliação dos espaços das questões raciais. E a gente forma também, a partir do projeto, uma rede de apoio muito importante para estudantes negros, mas o projeto também é aberto para pessoas fora do ambiente acadêmico. Temos a participação de muitas pessoas que fazem muita diferença nesse processo educacional. A gente também, a partir dessa rede, a gente tem o fortalecimento de pessoas negras dentro e fora da universidade, e o projeto contribui para a formação de profissionais mais conscientes e engajados no combate do racismo. Então, a gente está vendo aí nessa semana, né, uma questão muito forte das pessoas brancas também discutindo questões raciais, isso é importante, e a gente, nesse processo, a gente tenta ser bastante propositivo para a gente não ficar nesse lugar somente de dor, de reação às violências que nossos corpos sofrem. Então, a gente também tem essa proposição para pensar futuro. E como hoje a gente tem produção de material multimídia, entrevistas, cobertura de eventos, reportagens, campanhas específicas. A gente tem na biblioteca do Campus Liberdade um amplo acervo de livros, principalmente escrito por pessoas negras, e as parcerias que a gente hoje tem também com a Educafro, Associação de Filmes de Quintal, onde é produzido um cineclube, a CUFA também, que é a Central Única das Favelas, a Comissão de Igualdade Racial da OAB também é um grande parceiro do Pretança, e no primeiro semestre de 2020, participam do projeto professores do curso de cinema, direito, jornalismo, história, psicologia, publicidade e propaganda, além de pessoas que não estão diretamente ligadas à UNA, como eu já tinha dito. E aí, né, para a gente já começar, eu queria falar da minha experiência. Então, assim que eu entrei na universidade, o projeto foi criado. Então, foi bem paralelo, no mesmo semestre que eu entrei, o projeto estava sendo criado, e tem sido uma grande oportunidade de conexão com o mercado real, como também pensar proposições da vida, a formação do meu pensamento crítico. Então, só tem a acrescentar e eu convido a todos para participar. E aí, nessa roda de conversa, como eu já disse de hoje, né, a gente vai falar sobre representatividade de pessoas negras em espaço de poder, e a gente vai conversar com a Pamela e com o Du Pente. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Pamela. Boa tarde, Du. Boa tarde. E aí eu queria que vocês se apresentassem, contassem dos seus projetos também, um pouco, para a gente iniciar a discussão. Quer começar, Du? Du, seu fone, você está mutado. Du Pente? Você está sem áudio. Pamela, você pode começar, então, enquanto do áudio? Por favor. Posso sim. Tá me ouvindo direitinho? Sim, tudo certo. Meu nome é Pamela, sou doutoranda em comunicação na UFMG. Estudo interseccionalidade e biopotência no momento. Eu tento olhar para o movimento de mulheres negras no Brasil ao longo das últimas décadas, né? E também coordeno o projeto Orientação Afirmativa, que é um projeto que teve início em 2017, e esse ano a gente está na terceira turma de formação dos alunos que desejam cursar o mestrado ou doutorado em comunicação na UFMG. A ideia do projeto é montar um grupo de estudos pré-acadêmico que preparem os alunos para que eles possam ingressar
no processo seletivo em pé de igualdade com os estudantes que recebem esse preparo ao longo da vida da graduação. Eu tenho bastante carinho por esse projeto, porque ele vai entrar, inclusive, nessa discussão do que a gente vai fazer hoje sobre representatividade, um sobe, puxa o outro, negros, né? É o negro único, né? Esses conceitos que a gente vai discutir hoje para essa construção. Bora lá, Du? Boa tarde, estão me ouvindo bem agora? Agora sim, perfeito. Muito bom. Tá com delay, minha voz? Só para eu saber como é que eu... Ok, então boa tarde, mulheres negras, minhas parceiras aliadas aqui nessa reunião. Bom, como a Mari bem disse, meu nome é Du Pente, eu sou de BH, eu sou especialista em opinião pública pela Faculdade de Ciência Política da UFMG, sou co-criador da movimentação Juventude Negra Política, também componho a movimentação cidadã Muitas, componho a Rede Nacional de Articulação Política Progressista Ocupa Política, e também estou como assessor parlamentar na experiência de mandatos coletivos compostos por mulheres, sobretudo negras, no Brasil, que é a Gabinetona, que é representado pela Áurea Carolina, deputada federal, Andréia de Jesus, primeira deputada estadual preta da Assembleia de Minas Gerais, e pelas vereadoras Cida Falabella e Bela Gonçalves. Também, né, um projeto que é bem interessante, e aí, como você disse, né, parlamentares em, sei lá, nível estadual, a primeira parlamentar negra, então é muito bom também trazer esse ponto para a nossa discussão de representatividade. E aí, para a gente começar, eu tenho uma proposta da gente diferenciar esses conceitos, né, de representação e representatividade, porque a partir disso a gente vai conseguir falar melhor sobre o que é espaço de poder e o que são os nossos corpos em espaço de poder. Então, Pamela, começa também? Então, quando a gente fala sobre representação e representatividade, é sempre bom localizar do que nós estamos falando, né? Aliás, sempre que a gente fala sobre qualquer coisa em relação a minorias, raça, etnia, é sempre bom a gente localizar o porquê. Eu vou tentar ficar mais no meio simbólico, pensando que eu acho que o Du vai entrar melhor na questão política. E aí, na representação e representatividade simbólica, a gente tem uma gama de autores que vem tentando trazer um pouco em especial sobre o que é representatividade, mas hoje a gente ainda não tem um conceito formulado do que vem a ser. Lá no programa de pós-graduação em comunicação, tem uma estudante, a Olivia Pilar, que está se debruçando especificamente em fazer essa diferenciação, assim, é uma dissertação para fazer essa diferenciação, que é representação e representatividade. Até o momento, dentro do conteúdo, né, que ela tem publicado, a ideia é pensar que a representação diz muito de presença no meio simbólico mesmo, assim, dos corpos estarem ali de alguma forma. E a representatividade vai falar da qualificação dessa presença nesses espaços. Então, se a gente tem atores negros interpretando papéis, a gente tem, de alguma forma, a representação. Até aí, o que se sabe é que a gente tem a representação. Representação de histórias, representação de vidas, representação do próprio corpo. Mas as camadas que vão ser dadas, tanto para os personagens, quanto para as narrativas, a produção, a forma como isso vai ser, de certa forma, diluído em tudo que vai ser passado para o público, é que diz da representatividade. Então, o que seria essa qualificação, né? Trazer demandas específicas, experiências específicas, a voz específica do que está sendo representado. E é até bom começar a falar um pouquinho, assim, já fazendo essa divisão, porque isso vai falar muito sobre a cadeia de produção, assim. A gente não está fazendo uma divisão em que brancos não podem escrever personagens negros, em que brancos não podem produzir algo audiovisual em que tenha personagens negros. Não é disso que a gente está falando, mas é preciso que os negros estejam em toda a cadeia de produção para que tenha representatividade, para que cada narrativa, de alguma forma, traga a complexidade do que é ser negro na sociedade brasileira. É por aí, assim, que os estudos dela têm caminhado e que têm orientado os nossos estudos. Bom,
Seguindo bem na perspectiva que a Pamela traz, pensar a representatividade e a representação para além dos meios de comunicação nos traz algumas questões anteriores, porque para a gente ter representatividade positiva e proporcional, a gente precisa primeiro rever as formas de representação que estão postas, e aí em todas as áreas, pensar nos meios como os meios de comunicação seguem reproduzindo em larga escala a identidade e a imagem de pessoas negras, tanto de forma individual ou enquanto povo, de forma negativa e pejorativa. Isso nos remete a refletir também sobre como o racismo estrutural, institucionalizado a partir dessas empresas de comunicação, dos produtos midiáticos ainda formulados, baseados em estigmas negativos, em estereótipos depreciativos, voltar a essas origens, a essas bases, é essencial para que a gente possa, de fato, pensar em representatividade. Pensar que quais são as imagens relacionadas a nós, homens negros, veiculadas historicamente pelos meios midiáticos. Quais são as imagens e símbolos associadas à performance da mulher negra na esfera pública? Quais são as imagens e narrativas associadas historicamente ao povo negro, que não nos atribui nenhum mérito pelas invenções e conquistas históricas que nós acumulamos ao longo da história, como o aprimoramento da medicina, como a descoberta e o aprimoramento das técnicas de pecuária e agricultura, e por aí vai. Esses são só alguns exemplos. Os jornais policialescos, por exemplo, transmitidos no horário do almoço e do jantar, onde corpos negros são exibidos, como no açougue, estirados ao chão, são formas de representação que criam e retroalimentam um imaginário de que é normal que esses corpos ali estejam. Em outro aspecto, observar que a não representação, a partir também dos meios de comunicação, de pessoas pretas e pardas como autoridade, exercendo cargos políticos, exercendo cargos de liderança, de gestão, que fogem a esse estigma, também nos importa para que a gente possa, posteriormente, pensar em projetos de sociedade onde a população preta e as pessoas pretas sejam representadas em sua gama de diversidade. Assim, entender que quando falamos de negritude, não estamos falando de uma possibilidade de existência, a gente está falando de que cada ser manifesta sua negritude, sua identidade de uma forma, É a questão de sermos múltiplos. Por fim, eu chamo a atenção para que tenhamos representatividade, é importante transformar a representação. Então, um pouco nessa perspectiva que eu faço essa análise e diferenciação, que de fato são questões diferentes, mas ainda pouco debatidas de forma sistematizadas, e com os seus significantes separados na esfera pública. Obrigada. Eu gosto muito de pensar isso que vocês estão dizendo, no aspecto de que há alguns anos a palavra representatividade ela tem estado muito em alta, As pessoas falando, seja crianças pensando, uma boneca negra, eu me enxergo nessa boneca, mas pensando isso também de representação, Para quem está chegando agora, a gente primeiro está definindo os conceitos de representação, representatividade. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Mais para o final da live também a gente vai pensar as perguntas, então podem mandar comentários, perguntas que vocês tiverem. E aí, voltando, pensar a representação positiva, E também pensando representatividade, por exemplo, igual o Du traz isso da política, a gente tem um espaço na política, por exemplo, que a gente tem a representação de homens negros,
mas que não necessariamente trazem, né, essa identificação de representatividade. Por exemplo, temos parlamentares negros de direita e de esquerda, que muitas vezes, mesmo que sejam de direita, eles não representam nenhuma das ideias da maioria das pessoas negras. E aí, pensando isso também, pensar que não somos um bloco único, homogêneo de opiniões, de pensamento. E aí, para a gente caminhar aí pela discussão, pensando na representação nas mídias mesmo, na literatura e diversas áreas, como a Pamela traz, né, de uma forma mais acadêmica, como que a gente pode pensar essa tomada de narrativa da representação do negro, da nossa representação, pensando em construir narrativa de mundo, não só sendo o outro, né, o sujeito branco e a gente como outro, como que a gente toma ou retoma? Quer começar agora, Du? Pode ir, Pamela, já tá tudo certo. É que eu ia falar que você pode começar da segunda vez. Entendi. Tá com um delayzinho, mas vamos lá. Tá com delay, Mari, você pode recolocar a questão, por favor? Pois é, deu uma... A gente seguiu aí falando sobre representação, né? Você disse muito bem aí sobre não significa que uma imagem de uma pessoa negra representa todos os negros, né? Pensando que não somos um bloco homogêneo de opiniões, de sensações e de vivências. Sim. E aí eu trago a questão da representação, pensando também a representação positiva, né? Como você traz a questão dos homens negros, né? Expostos em jornais policiais de uma forma muito depreciativa, em horários que a população mais assiste, que são os horários de pico, horários de almoço. E aí eu queria falar sobre como que a gente toma essa narrativa para não sermos só o outro, o branco, o sujeito como referência, e nós o outro, né? Sempre quando a gente vê aí na mídia falando, todas as pessoas são iguais, ou nós somos todos iguais, eu não vejo diferença de cor, mas a gente sabe que as diferenças, elas existem. Para a gente poder pensar propositivamente, a gente precisa identificar e assumir as diferenças, né? Somos corpos cis, por exemplo, nós não representamos completamente, por exemplo, as pessoas trans, então a gente precisa de reconstruir ou construir nossas narrativas. E aí, pensando propositivamente aqui, eu queria pensar com vocês como que a gente constrói novas narrativas, e aí nossas narrativas, né? Sim. Bom, essa é uma questão complexa porque ela também se trata de um ponto estrutural, né, da sociedade. Essa questão da representação única, limitada, tem uma correlação direta com os oligopólios de comunicação, sobretudo. Pensar que os meios de comunicação no Brasil ainda são propriedade de algumas poucas famílias brancas, herdeiras da elite, diz muito da narrativa, do controle sobre as narrativas e as representações que serão veiculadas. Pensar que acesso à internet no Brasil, nem 50% da população tem. É importante dizer desse dado. Além desse dado, é importante refletir quais os conteúdos as pessoas acessam nas redes sociais, que também foram tomadas em grande medida pelos mesmos proprietários das empresas de comunicação. Eu falo disso porque pensar a representação e não se contentar com o pouco, com as exceções que nós temos observado na contemporaneidade, porque o mercado já se encarregou de dizer da representação a partir da exceção. Então, hoje, a partir de uma lógica mercadológica, a partir do consumo, pessoas pretas se tornaram interessantes como consumidores. Agora, a partir do ponto de vista enquanto cidadão, do exercício de direitos, da redistribuição do poder, pessoas negras não estão inclusas nessa parcela, seja nos espaços políticos, nos espaços empresariais, seja nos espaços
de gestão do terceiro setor, ainda há uma predominância né, de pessoas brancas. E isso diz da manutenção desses dispositivos, né, que tanto a mídia tradicional reproduz, e por uma questão cultural que as pessoas foram ensinadas, né, nós fomos ensinados a consumir tudo que é relacionado a uma origem europeia, ser benéfico, positivo, melhor. Isso carece de um processo de reeducação, de destruição dessa cultura e constituição de outra. E aí a gente está falando de redistribuição. Redistribuir essa representação, ressignificar, é um exercício que exige, inclusive, política pública. Nós temos a Lei 10.639, atualizada pela 11.645, nós temos a política de cotas, e alguns outros dispositivos institucionais que ainda, infelizmente, são de grande relevância, como eu conversava antes de ontem com a ex-ministra da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, numa live, mas que ainda precisamos de mais. Precisamos da implicação, por exemplo, do setor privado, para além da lógica do consumo, nas instituições terem projetos e ações que garantam essa proporcionalidade na distribuição como, por exemplo, dos cargos de gestão. Entender que a produção midiática, ainda que todos tenhamos um dispositivo eletrônico nas mãos para produção de imagens e veiculação em tempo real, nós somos reféns dos algoritmos das redes sociais, dos grandes conglomerados como Google, Facebook, a plataforma que estamos agora, que também direcionam esse conteúdo de acordo com os interesses comerciais que essas empresas têm. Então, pensar que os dados que nós produzimos, as imagens que a gente produz de contranarrativa, dessa imposição negativa, dessa reprodução das imagens negativas relacionadas a nós, ainda assim está por um controle da hegemonia branca. Pensar que isso nos remete a refletir sobre qual a importância da regulamentação dos meios de comunicação no Brasil, como vários países dos ditos chamados primeiro mundo, né? Não é uma fala minha, mas muitos autores utilizam esse conceito. Nesses países, a mídia é regulada, e regular a mídia diz de democracia, democratização na distribuição e acesso dos conteúdos, né? Então, pensar que uma mesma empresa detém mais de 300 concessões né, pensando em plataformas impresso, televisivo, eletrônicas, online, isso não é de perto, nem de longe, democrático. Então, são questões, Mari, muito complexas. E, além da redistribuição, pensar como potencializar a partir de ações partidas de nós, onde a questão da equidade racial e do protagonismo, né, preto seja prioridade. Pensar que essa é uma disputa simbólica e objetiva e subjetiva que faz diferença no impacto de quais vidas valem mais ou menos. Hoje, o que está em voga, né, na esfera pública é a questão, por exemplo, do Vidas Negras Importam. Essa narrativa é uma contranarrativa, porque foi naturalizada a questão de que vidas negras não valem nada, mas isso dito a partir da manutenção da destruição dessas vidas, né? Pensar que no Brasil nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 700 mil encarcerados, e que mais de 60% desses são homens jovens negros, isso diz de quais vidas valem ou não. E que estão presos, 40% desses não tiveram acesso a um julgamento, e mais de 50% desses estão presos por crimes como porte de pequenas quantidades de droga. Isso nos remete a refletir sobre a desigualdade social e econômica do país e de como a relação de trabalho é associada nesses territórios onde há pequena comercialização de drogas, né?
por exemplo. Então, assim, a questão é muito complexa e ela vai se desdobrando, mas que eu, enquanto profissional também da comunicação, observo que a produção positiva dessas imagens e a replicação delas age como dispositivo transformador de forma subjetiva, onde você consegue inspirar pessoas a querer ser também outras coisas, ocupar outros espaços, né? Porque é impossível você querer ser algo que você nunca viu, você não sabe que existe. Porque, por exemplo, finalizando minha fala, se a gente fizer um exercício aqui, pedir à nossa audiência, quem está nos assistindo, para fechar os olhos e fazer um exercício simples. Fechem os olhos e pensem num engenheiro químico. Simples. O que vem à cabeça? Materializa esse engenheiro químico. A gente sabe que o que veio à mente de vocês foi um homem branco. E isso não precisa de bola de cristal para saber e entender como a gente desprograma esses dispositivos que foram nos doutrinando, né, e nos moldando a enxergar que a representação de determinados espaços ou determinadas categorias só podem ser exercidas e representadas por esses indivíduos. É um pouco nessa linha. Bora lá, Pamela. Vamos lá. O Du trouxe um recuo histórico que eu acho que é extremamente importante, assim, pensar no racismo estrutural, não pensar em algo, numa discriminação cotidiana, ou, que não é que ela seja menor, mas existe uma estrutura e a gente está dentro dessa estrutura, e é dentro dessa estrutura que todos os produtos e processos midiáticos se desenvolvem. Então, assim, não há que se falar muito nesse momento em ações de uma pessoa só para resolver o problema midiático, o problema de todas as formas de representação em telejornais, todas as formas de representação em telenovelas. Não há como você pensar em uma ação para resolver todos os problemas. Mas é possível pensar em ações sociais, em ações do dia a dia, que podem, de alguma forma, começar a mexer nessa estrutura, que é uma estrutura que, de fato, sufoca todas essas representações. É uma estrutura racista. Numa participação essa semana, eu estava fazendo exatamente esse apanhado, assim, em uma outra live, né, do racismo estrutural, assim, pensando em como a gente tem as expedições, e lá nas expedições já é firmado um contrato, e nesse contrato social, racial, há uma divisão entre o que é humano e o que não é humano. Quanto mais próximo da branquitude você está, mais próximo da humanidade você está. Então, quanto mais longe da branquitude, menos próximo da humanidade. E essa humanidade engloba um conjunto de questões. Assim. Quanto mais próximo da branquitude, a sua forma de conhecimento é mais legitimada, a sua estética é mais legitimada, as suas ações são mais legitimadas. E quanto mais distante, menos legitimidade você tem. As representações, enquanto presença, elas dizem muito disso, assim. O Du começou falando, inclusive, sobre isso. Pegar uma pessoa e colocar ela em uma telenovela, uma pessoa negra, em que tem, sei lá, 150 atores e coloca um ator negro na telenovela e aí você tem essa representação. E aí, além de pegar, você tem 150 atores, pega um e coloca, você pega e ele faz um papel de bandido. E quando muito, assim, quando tá uma extrema revolução social, essa novela vai pegar esse ator e vai colocar ele como sei lá, um mega empresário. Mas ainda assim é um negro representando um papel. E não é disso que a gente está falando, sabe? Não é disso, assim. Se a gente precisa mudar essa educação que a sociedade tem, que é uma educação, né, estrutural, histórica, e que replica todo esse racismo histórico, um personagem não vai mudar isso, uma narrativa apenas não vai mudar isso. Há algum tempo ficou extremamente famosa aquela palestra da Chimamanda, que depois virou um livro, sobre a história única, o perigo da história única, né? Não é disso que a gente está falando. A gente incorreria no mesmo risco de se todos os personagens negros eles têm que ser empresários. Assim, isso também não reflete a realidade do Brasil e a gente perde, inclusive, o nosso poder de usar essas narrativas para fazer denúncias. Então, não é disso que a gente está
falando. Representatividade, enquanto qualificação do que está sendo passado nos produtos midiáticos, é dizer que os seres humanos negros, então perceba, seres humanos, primeiro você coloca a humanidade, depois você diz que eles têm inúmeras camadas que podem ser boas ou não, mas indiscutivelmente inúmeras camadas. O que a gente está querendo dizer é trazer vivências, trazer experiências, fugir de dicotomias. Então, o que não é preto é branco, o que não é branco é preto, o que não é branco é ruim, o que é branco é bom. Não é disso que a gente está falando. É de qualificar, de trazer experiências. E aí, pensando no que a Mari coloca, que é de trazer proposições, como que é possível trazer essas múltiplas experiências, múltiplas vivências e múltiplas personalidades, de formas de vivências para o ambiente midiático. Ora, a gente não tem só atores, e isso é um erro gigantesco nosso de pensar que são apenas os atores e são apenas os personagens que vão dizer isso. A gente precisa pensar também em cadeia de produção, porque não adianta apenas toda uma cadeia de produção branca colocar 5 atores negros fazendo representação. A gente não consegue vivência, a gente não consegue experiência, a gente não consegue pegar várias camadas de um personagem com isso. Não é daí, não é dessa linha que a gente está falando. Então, e além disso, a gente ainda está dizendo que não existe nenhum outro profissional negro capaz de entrar nessa cadeia de produção. A gente precisa pensar em cadeia de produção. Então, se é na literatura, a escrita de um autor branco sobre um personagem negro precisa passar por uma leitura de sensibilidade, que vai ser feita por uma pessoa negra. Precisa passar por uma edição específica. Se não tem nessa cadeia de produção ninguém negro, então tem que contratar alguém negro nessa cadeia de produção, porque senão essa experiência repassada não vai ser legítima. E perceba que só trazer uma leitura de sensibilidade, de alguma forma, já é colocar um profissional negro nessa cadeia de produção e tentar trazer um olhar mais sensível, um olhar que reproduza a vivência de fato. Não apenas isso. Então, se a gente pensar, por exemplo, em uma telenovela ou nos produtos audiovisuais de forma geral, que foi a proposição da Mari. A gente tem tantos, mas tantos profissionais envolvidos nisso. O que vai aparecer na tela é resultado de tantas decisões, de tantas escolhas. E onde estão os profissionais nessas escolhas, sabe? Os profissionais negros. A gente não vê profissional negro nessa cadeia de produção. E é isso que precisa mudar. Sempre, e aí eu vou evitar citar casos, assim, para não pegar as pesquisas dos colegas, mas, assim, sempre que a gente tem um profissional negro na produção, a representação se torna representatividade no produto. É quase taxativo isso, porque traz vivência, traz o que a querida Conceição Evaristo fala de escrevivência. Não é apenas algo que foi dito, não é apenas o que se sabe. E isso vai evitar todas as questões que o Du colocou. Então, não serão apenas homens negros fazendo papel de bandido, também não serão todos empresários, serão homens negros que às vezes têm família, às vezes não têm família, que às vezes fazem algo errado, mas que têm uma vida de anos para fazer algo certo também, esse algo certo tem que aparecer. Serão crianças negras, nem todas órfãs, serão crianças negras, algumas que têm mãe, algumas que têm pai, algumas que têm família completa, e assim por diante. A gente tem diversas pesquisas, tem um pesquisador... eu esqueci o nome dele, eu sempre esqueço o nome dele, que ele vai falar sobre a falta de sobrenomes nos personagens negros. E ele tem um artigo só sobre isso, que ele apresentou no Intercom há alguns anos. Ele fez um levantamento de quase uma década, e os personagens negros de toda a teledramaturgia não tinham sobrenomes. Ele traz toda essa lógica sendo reproduzida por vários anos. E não quer dizer que os outros personagens não tivessem sobrenome. Os outros tinham, os brancos tinham, mas os negros não tinham. Tamanha o segundo lugar que eles ocupam nessa produção, sabe? Quem preocupa com isso? É se tiver uma cadeia de produção onde há pessoas negras que vão falar, olha, todo mundo tem sobrenome, por que o personagem negro não tem sobrenome? Por que ele não tem família? Sabe? Porque sobrenome diz de família. Por que ele não tem família? Isso é cadeia de produção, não é só a representação para ser de fato uma representatividade, não diz apenas do que está na tela. Para chegar algo na tela que tem diversas camadas, a cadeia de produção precisa ser qualificada, e qualificada quer dizer que todos os profissionais não precisam ser negros, mas os negros precisam estar necessariamente integrados em toda essa produção.
Pamela e Du, vocês trouxeram coisas porque são bem das nossas áreas, né? Comunicação, seção da publicidade, do jornalismo. Você é da publicidade, não é isso, Pamela, sua primeira formação? Sim, publicidade. Uhum. E aí, eu estava pensando, e quando aconteceu essa cena dessa novela específica, me chamou muita atenção, que é aquela novela O Outro Lado do Paraíso, que tinha a Érica Januza como a juíza, obviamente, né, tem problemas aí na construção dessa personagem, mas foi muito interessante porque eu nunca tinha visto a representação de uma família negra, que era um quilombo, então na cena do casamento, então tinha todos de turbante, então aquilo para mim foi uma cena bem interessante do aspecto de avanço, né? Não que a gente não vá continuar questionando quem está produzindo essas personagens, criando esses roteiros, isso que você diz também da cadeia de produção. O Du também traz isso das questões televisivas, né? Mas aí no final da novela me chamou a atenção que a cena do encarceramento era uma personagem branca, acho que Fernanda, esqueci o nome da atriz, uma mulher loura, do cabelo assim, e aí ela cometeu um crime, se não me engano, um sequestro, e aí ela estava muito desesperada, que não é meu lugar, indo para o cárcere, né? Aqui não é meu lugar, aqui não é meu lugar. E no final da novela era uma cela cheia de mulheres negras, né? Com uma postura bem, vou te atacar mesmo. E ela, não, aqui não é meu lugar. Então, isso me chamou muita atenção e essa cena eu fiquei com muita raiva. Então, quando a gente... E aí, né, outro fato que me chamou a atenção é que logo a novela que ia substituir essa era a novela da Bahia Branca, né? Então, eu estava vendo... Então, assim... eles sabem muito bem esse lugar comum, né? Mesmo que em alguns aspectos possa haver essa tentativa de colocar pessoas negras, personagens negros ali. Eu acho muito interessante o que você diz, porque se conecta com a palestra da Ana Maria Gonçalves, uma autora brasileira muito importante, né, nas nossas construções aí de literatura, que é a autora de Um Defeito de Cor, que ela trouxe uma palestra no MASP. Ela fala o seguinte, que a maioria dessas personagens negras, elas não têm cenário. E aí, não ter cenário é não ter casa, né? E aí você traz também a questão do sobrenome, e aí eu achei bem interessante esse contexto, assim. E já também fazendo uma conexão, né, para o jornalismo e para o cenário atual, essa semana e na semana passada ficaram bem evidentes a cobertura das manifestações antirracistas nos Estados Unidos, depois da morte do americano negro pelo policial. E no principal jornal, no Globo News, os comentaristas eram todos brancos, fazendo especulações ali sem entendimento. E aí, por pressão popular, né, pressão das redes sociais, colocou-se uma bancada de pessoas negras. Então, assim, pensando até para mim, eu sempre, desde criança, eu pensava em ser jornalista, e aí eu não cresci com uma imagem positiva. Então, assim, eu nunca tinha visto na minha vida um Globo Repórter com seis ou cinco jornalistas negras ali apresentando e falando sobre questões raciais, sabe? Então, assim, como que a gente vai avançando também? Então, obviamente, nós somos mais ou menos da mesma geração, então eu fico percebendo o que significa também essa representação para crianças, né, que estão vindo agora, que tem outra forma de vivenciar essa representatividade e representação. E aí, agora, já trazendo para um aspecto que é bem interessante e presente na nossa vida, que é o ambiente acadêmico, né? E aí eu queria falar e saber de vocês, da experiência de vocês no ambiente acadêmico. E eu vou começar falando da minha, né? Eu tenho 30 anos, então eu comecei na universidade com 26. Então, eu tive professores e tenho professores negros, talvez metade dos meus professores sejam professores negros, e foi a primeira experiência que eu tive de ter uma representação que eu me sentisse assim, poxa, uma pessoa que eu admiro. Por exemplo, eu, durante a minha infância,
tive professores negros, obviamente, mas que não tratavam de questão racial ou interferiam em situações de racismo. E na universidade foi a minha primeira experiência de me pensar enquanto sujeita negra e pensar que eu tinha uma referência negra para poder me espelhar. Então, isso tem sido um processo bem interessante para mim. Aí vem também a minha experiência dentro do Pretança, né, de ter as minhas opiniões valorizadas, de ter a minha vivência e pensar que eu não estou sozinha. Então, isso para mim tem sido bem importante, e ter colegas negros, né? Então, eu já venho de uma era de sistema de cotas, então eu sou cotista para uma universidade particular, então eu já tenho contato com colegas negros, não, assim, né, a maioria da minha sala não é negra, mas eu tenho um grupo de apoio dentro da universidade, então eu queria saber da experiência de vocês. Você, tanto na sua graduação, Pamela, mestrado, e também na pós, assim. E você também, do graduação e na sua pós-graduação. Quem começa? Uai, posso começar. Bom, eu sou graduado em Publicidade e Propaganda pela PUC Minas, né? Eu ingressei na universidade em 2008, quando ainda não havia política de cotas e ações afirmativas. Então, diferente da sua experiência, Mari, a minha referência de representação de pessoas negras, professores, coordenadores, foi de zero. Eu vivi ainda minha vida universitária como o único negro da sala, assim. Esporadicamente tinha alguns alunos irregulares, um ou outro negro, mas foi um período tenso, assim, mas, bom, né, eu venho de uma trajetória ativista, então o meu ativismo nunca foi tão intenso quanto na época da universidade, porque todos os dias eu tensionava a estrutura, né, da Faculdade de Comunicação sobre questões relativas à pauta racial, assim, desde os meus trabalhos, né? Eu tenho um portfólio online que, se você consultar, 90% dos meus trabalhos tem relação à narrativa, a uma contranarrativa e à ressignificação de símbolos relacionados à identidade negra de forma positiva. E isso trazia grandes embates, porque os professores naquela época não estavam preparados, os professores brancos, para isso. Então, associar uma campanha publicitária trazendo essa figura, não era tão interessante. Enfim, perpassou por isso, mas sobrevivi a esse processo e trago grandes aprendizados, né? Segui, enfim, com a minha caminhada ativista, e me encontrei com outros estudantes negros e participei de coletivos negros na UFMG, porque na PUC ainda era impossível a constituição de um coletivo de estudantes negros, porque simplesmente não existiam estudantes negros lá. Na pós-graduação, né, como eu disse, eu cursei especialização na Faculdade de Ciência Política da UFMG no ano de 2017, 2018, e também na sala tinham 2 negros, assim. E à medida que você vai avançando, isso se revela mais, né? Essa questão da exceção e da falta de representação de pessoas negras ali. Nesse processo da pós-graduação, não tive nenhum professor negro, eu acho. Não tive. E nem na faculdade. E então a minha atuação ativista, e que foi se organizando, né? Hoje eu faço parte, sou co-criador da movimentação Juventude Negra Política, já perpassei por vários outros coletivos que tem esse objetivo, né, de auto-organizar pessoas pretas para que a gente possa fazer proposições objetivas em incidência nessa estrutura. Ainda sobre a minha vida acadêmica, eu lembro também de que eu sei que é uma realidade ainda hoje, os números mostram, né, que estudantes negros, vamos falar da nossa área de comunicação, eles não estão nas redações dos jornais, eles não estão fazendo estágio, tampouco trainee nas agências de publicidade, eles não estão nas produtoras de audiovisual, e quando estão como freelancer, recebendo menos,
com menos autonomia de trabalho. E aí, nesse ponto, é importante a gente refletir sobre essa estrutura, como a gente está falando, de ressignificação e autonomia na mudança, né, dessa estrutura que cria representações sobre nós que não diz respeito à realidade, né, são recortes de uma realidade e enfoque apenas no que convém. É importante que os proprietários, majoritariamente brancos, dessas empresas, né, das empresas de educação, das empresas de informação, reflitam, né, está em voga aí o debate, né, dos aliados antirracistas. Eu acredito que para ser antirracista, pense quantos estagiários negros você contrata em condições humanas, pense em quantos professores negros tem na sua instituição, sabendo que no Brasil somos mais de 54%. Pensar se a sua agência de publicidade tem grandes coordenadores, redatores, né, gestores pretos, né, nas mesmas condições que os outros, porque isso, assim como a Pamela bem disse, né, isso impacta numa produção de conteúdo e mensagens e símbolos muito mais próximos da realidade do que essa realidade ficcional, mas que traz grandes danos para a maior parte da população brasileira ainda, a partir dessa perspectiva e dessa posição ainda hegemônica de quem controla toda a cadeia de produção de imagem, sentido e conteúdo, e que é legitimado, né, na imprensa oficial. Então, a minha trajetória acadêmica, ela perpassa de forma triste esse ponto, né, sem essas representações, mas que aos poucos eu fui me conectando, aos poucos também professores e alunos pretos de outras instituições, e hoje estamos aí, dando continuidade nesse corre. É isso. É igual eu disse, né? Para mim, eu tenho uma vivência diferente, porque eu tive a feliz experiência de encontrar a Tati, o Aurélio, o Reinaldo. Então, assim, dentro da universidade, o primeiro livro que eu li proposto pela Tati, acho que alguns alunos iam fazer um TCC sobre publicidade, algumas coisas em relação à antirracista, e aí eu li Tornar-se Negro, da Neuza Santos. Então, para mim, assim, foi um baque, né? E tem uma pergunta aqui da Jessi, a gente vai finalizar esse tema acadêmico, mas aí depois eu já queria passar para um assunto de uma pergunta que ela fala de cargos de poder em outras áreas, porque que a gente está trazendo muitas nossas experiências de comunicação, e aí a gente passa para outras áreas para a gente poder pensar isso que a Pamela disse também sobre a cadeia de produção das diversas atividades e diversas áreas. E aí, né, para a gente continuar, eu queria ouvir da Pamela da experiência dela enquanto acadêmica, como é ser negro e essa representatividade no campo acadêmico. Eu acho que essa é a experiência que funda a minha atuação, assim, atualmente, né? Durante a graduação, na vida escolar, a gente já sabe quais são as representações que a gente tem, né? São, no máximo, 2 professores negros na vida escolar toda, e, enfim, e a gente sabe quem são as pessoas negras dentro da escola. Elas estão na cantina, elas estão fazendo a limpeza. Na graduação, eu tive pouquíssimos professores negros, pouquíssimos mesmo. E na pós-graduação é que eu acho que veio essa grande transformação que a Mari fala que ela tem assim que ela entra na graduação. No meu caso, foi na pós-graduação. Na pós-graduação, atualmente, a gente tem um número muito pequeno de professores negros, mas agora, por exemplo, o último concurso foi um concurso com cotas, o professor Pablo entrou. Então, assim, isso tende a mudar, mas ainda é muito pequeno perto do tanto de professores que existem na pós-graduação. E isso reflete, assim, 100% em como as grades são montadas, as grades das disciplinas. Então, enquanto a gente hoje já tem, por exemplo, pelo menos na pós que eu faço, né, a gente já tem inúmeras disciplinas que vão falar de sexualidade, que vão falar de gênero, tem grupos de pesquisa específicos para falar de sexualidade, de gênero. Raça está chegando, tipo, ano passado chegou, sabe? Nessa pós-graduação.
e ainda está começando a tatear para aparecer nas disciplinas, os autores são espaçados, mas há uma vontade em fazer, isso é notório, assim, em especial nesses últimos 2 anos há uma vontade de fazer. Mas é para dizer que uma pós que existe há décadas e não tinha nenhuma disciplina até o momento, sabe? Começa a ter disciplinas quando entra o sistema de cotas para a pós-graduação, especificamente no meu curso, né? Falando do meu curso. E aí, a minha entrada no mestrado, entramos eu e a Maria, como pessoas negras, numa turma de 20 alunos, e no doutorado eu entro sozinha. Agora já está fazendo um pouquinho de tempo, mas eu entro sozinha. E ainda não tinha a questão de acesso via cotas, nem no mestrado, nem no meu doutorado. Quando eu estou no 2º ano do doutorado é que começa isso, e é a nossa experiência, assim, a Mari compartilhou um pouco das nossas vivências do meu 2º, 3º ano de doutorado, que aí fica tudo muito conturbado, porque que é o que acontece em quase todos os espaços, abre-se a porta, mas não se fala como vai atravessar essa porta, né? Quais são as condições para atravessar essa porta. E aí, as cotas são implementadas e o processo seletivo ele é extremamente excludente. Tem que saber um idioma, tem que saber escrita científica, porque a apresentação de um projeto de pesquisa, ainda que seja em 5 páginas para o mestrado, é algo que depende de um esquema de leitura específico transformado num esquema de escrita específico para que um tipo de leitor específico entenda o que você está propondo. A sua proposta tem que estar inteiramente alinhada com o que o programa deseja. Então, assim, são várias etapas de um processo que quem está de fora desse meio não vai conseguir atravessar essa porta. E aí, no meu 2º ano de doutorado, isso fica conturbado, porque a gente tem a inserção das cotas na pós, e as pessoas não passam, elas chegam entre a primeira e a 2ª etapa e não passam. As 2 pessoas que passam, uma tem uma questão de fraude que é investigada até hoje, e a outra pessoa e uma outra pessoa que passou. Assim. Então, 2 pessoas entram. E as vagas destinadas voltam para o processo seletivo sem cotas, assim, para os estudantes brancos. E aí é que entra a ideia de construir a orientação afirmativa, que foi um projeto criado por mim, pela Luciana e pela Mayra, também discentes do programa, e assim, deu tão certo, né? A gente montou um grupo de pesquisa numa sala específica, e a gente recebia todas as semanas alunos, que a gente fez um processo seletivo, escolheu 15 alunos, esse número foi diminuindo, mas a gente escolheu esses alunos. Esses alunos começaram a escrever o projeto, a gente ajudou no projeto, ajudou no inglês, ajudou a estudar para a prova, se preparar para a entrevista e tal. E hoje a gente tem essa primeira turma, que foi a de 2018, 100% aprovada. Todo mundo entrou no mestrado. Quem não entrou na primeira tentativa, entrou na 2ª. E essa primeira turma, que passou lá em 2018, hoje me ajuda na coordenação da 3ª turma, que aí a Maria Luciana sai do orientação afirmativa, eu fico coordenando, mas os meninos da primeira turma se tornam cogestores da orientação afirmativa. E aí hoje a gente tem uma gestão compartilhada dessa forma. Então, assim, se a minha experiência, ela foi uma experiência solitária até determinado ponto, mas hoje ela é extremamente coletiva e múltipla, mas pensando sempre num projeto em que eu não fico sozinha no espaço por muito tempo. E eu acho que é meio que esse pensamento que a gente tem que ter, sabe? Para conseguir caminhar, porque as portas só se abrem, mas como passar por elas, definitivamente as instituições não têm colaborado com esse processo de passar pela porta. Opa! Apareceu aí na tela, né? Vocês têm o Facebook, né? Do Orientação Afirmativa, está aí na tela, sigam, acompanhem, porque as mulheres que fazem voluntariamente esse projeto, inclusive é importante deixar claro, né, Pamela? Escurecido que, na verdade, é um projeto voluntário, vocês têm como objetivo, né, não estarem nesses espaços únicos, porque, assim, pensando que a academia é uma construção de espaço de poder, né, estar na academia, muito provavelmente nas nossas famílias somos os primeiros a adentrar a universidade, você ainda mais, né, você está no doutorado, e aí a gente pensando nisso, eu tenho muito carinho por esse projeto, por todas essas construções, como você disse, eu acompanhei uma parte aí, assim, bem no início, né, talvez, assim, quando vocês estavam ainda formulando o projeto,
E eu queria falar um pouco e voltar a uma pergunta que foi feita pela Jéssica Donato. Ela fala assim, porque a gente, igual eu disse, a gente falou muito de comunicação, mas a gente tem que pensar em outros espaços de construção também, de poder, né? Aí, para a gente já começar o assunto de um sobe, puxa o outro, que é a pergunta dela. Pessoal, poderiam falar sobre negros em cargo de gestão de empresas, nas empresas privadas, e também sobre a iniciativa de grandes empresas na criação de projetos de inclusão? E aí, pensando também que, para ter projetos de inclusão, pessoas brancas têm que entender que é uma causa importante, né? Pensando em seus privilégios. E aí eu gostaria que vocês comentassem e respondessem a pergunta da Jéssica Donato. Muito obrigada, Jéssica. Antes de começar a falar sobre, eu queria fazer, na verdade, uma indicação, que essa semana aparece uma pergunta muito semelhante, e que é a tese da Maria Aparecida Bento, em que ela vai falar justamente sobre isso, e eu acho que é de uma perspectiva extremamente interessante. E que ela vai trazer dentro das organizações, né, ela vai pesquisar dentro das organizações como se dão as relações étnico-raciais. E aí ela vai falar sobre um pacto que existe, que é o pacto da branquitude, que é um pacto narcísico da branquitude, que é quem está subindo, continua subindo. Basicamente é assim que funciona. Quem está subindo, continua subindo, e quem não vai nunca passar pela porta, sabe? Quem está num lugar de subalternidade dentro das empresas vai continuar dentro desse lugar de subalternidade. E esses dois locais, assim, locais sociais dentro da empresa, vai ser definido pela cor da pele, basicamente. Mas a tese é, obviamente, muito mais ampla. Mas eu só queria fazer essa indicação, porque eu acho que, assim, a gente tem, essa semana em especial, a gente teve um grande engajamento sobre tem que ser aliado, tem que contratar pessoas pretas, vou colocar minha foto preta no perfil e etc. E eu acho que isso é mais profundo, é um pouco mais profundo, sabe? Volto lá na cadeia de produção, assim. Não é pegar uma pessoa e colocar essa pessoa como cota. Isso se chama tokenizar o indivíduo, não é disso que a gente está falando. Então, quando fala de espaços de poder dentro de empresas, por exemplo, não é contratar uma pessoa para dizer que você tem uma pessoa negra na sua empresa, não. É revisitar ali dentro da sua empresa quais são as normas de contratação, quais são as normas que estão excluindo as pessoas negras de estarem na sua empresa e reformular esse sistema. Se você é funcionário, questionar quem são as pessoas que estão na sua equipe, sempre que possível, né? Questionar quem são as pessoas que estão na sua equipe e de alguma forma lutar para que tenham mais pessoas. A ideia, assim, e eu acho que essa semana eu estou tentando passar muito essa mensagem, assim, não é tokenizar ninguém e não é utilizar uma pseudocota e colocar uma pessoa ali para fazer média para o resto da comunidade, não, sabe? Então, assim, pessoas negras na gestão de empresas são pouquíssimas que estão em espaços, em momentos de liderança agora no Brasil, mas ainda tem. Se nós não temos tanto o local de liderança dentro das empresas, mas a gente tem como entrar nesse espaço, quem está nesse lugar de liderança tem que repensar políticas organizacionais. Não é só colocar foto preta no perfil do Instagram da empresa ou pegar um funcionário, não, porque a gente está de olho na foto de final de ano, que a empresa toda posa junto e só a faxineira que está lá no finalzinho da foto que é negra. Não é disso que a gente está falando, sabe? É importante ir um pouco além do sistema de pegar uma pessoa e colocá-la ali. Essa pintura já não nos cabe mais, assim, eu volto na cadeia de produção. É preciso inserir as pessoas negras em todos os espaços da organização. E aí, só para finalizar, por que isso é importante? Porque quem não aparece, quem não tem voz, não existe de forma nenhuma. Então, quando você pega uma pessoa e coloca ali, qual é o poder de fala dessa pessoa se ela está apartada do coletivo, da comunidade dela? É pouquíssimo. Ela tem medo de ser mandada embora, ela tem medo de responder, ela tem medo de diversas questões. Assim. Ela não pode se colocar enquanto sujeito totalmente, porque ela não tem respaldo. Então, é preciso mudar a cultura para que esse sujeito possa falar nessa organização, possa, de alguma forma, tentar mudar também a organização junto com quem já está no poder da empresa e existir. Assim. A gente só consegue existir se a gente pode se colocar, se falar, enunciar. E quando você pega uma pessoa só e coloca, isso é um pouco complexo de existir, sabe? Esse espaço de poder falar.
E quem fala existe e tem poder de criar coisas, deixar de criar coisas, que o Du falou muito bem dos dispositivos, sabe? É isso que falta, assim. Existe hoje uma extrema boa vontade, mas é preciso não cair na armadilha de pegar uma pessoa e fazer dessa pessoa o token da empresa. Não é disso que a gente está falando aqui. Du, eu queria emendar essa pergunta para você já falar sobre pessoas negras na política também, que aí você já comenta essa pergunta e já emenda a sua experiência, né, essa construção da gabinetona, o que tem sido. Sim, bom, o setor privado apresenta os números mais baixos, né, porque de representação de pessoas negras. O setor público acaba sendo compelido pelas políticas públicas de ação afirmativa, né? São várias modalidades empregadas no Brasil que precisam ser ampliadas e reavaliadas, né? E reforçadas. E falando rapidamente, né? A gente tem a política de cotas, como eu disse, a 10.639, que ainda assim sofrem fraude, né? As cotas raciais e sociais no Brasil são fraudadas por pessoas brancas como reflexo explícito do racismo escancarado posto nessa sociedade. Nas empresas, a parte, dando continuidade, né, eu concordo plenamente com o que a Pamela traz, pensar políticas de compliance antidiscriminatório, né, pensar a ética dessas empresas e organizações vai além da tokenização, muito bem colocado pela Pamela. Uma pessoa preta não representa toda a diversidade, e o objetivo nem é esse, que uma pessoa dê conta de toda a complexidade de um povo, né? A racialização nos espaços das pessoas pretas e a neutralidade, né, a suposta neutralidade de pessoas brancas como universal é uma grande questão, né? Romper com esse pacto narcísico da branquitude, como a Pamela também traz, essa ótima referência, é nesse lugar que as organizações do setor privado devem se colocar, de fato se colocar enquanto aliados, diz respeito a redistribuir e compartilhar os espaços de poder. E a gente sabe que isso tem limite, né? Então, política pública entra aí como grandes dispositivos, ainda, né, que obviamente entendendo as searas, né, do que é público, o que é privado, a gente está numa democracia, né, entendendo as liberdades individuais, mas ainda assim esse compromisso cidadão de fato precisa se manifestar não em hashtag não salva a vida de ninguém, hashtag não proporciona possibilidade de experiência para qualificação profissional, como eu disse, né, os estagiários da sua empresa são negros, ou tem quantos negros? Não sei, pensem nisso, né, os doutores, né, que coordenam gabinetes e grupos de pesquisa nas universidades públicas e privadas, em alguma medida, quantos bolsistas negros vocês possibilitam a oportunidade de acessar esses processos? Essas perguntas precisam se materializar em ações, né? Pensando no setor, na área política, né, que não difere, não destoa dessa prática, né? Bom, como eu disse, eu sou co-criador da movimentação Juventude Negra Política, que é uma movimentação composta por jovens negros que reivindicam esse direito à política. Analisando a história da democracia brasileira, a subrepresentação de mulheres e homens negros sempre foi gigantesca, né? A subrepresentação ainda é um traço, resquício desse processo de escravização e de falta de acesso a direitos básicos no Brasil. E reivindicar a participação política a participação e a representação proporcional política carece de também muito apoio e suporte. A democracia custa cara. Construir projetos políticos, construir mandatos coletivos com a cara do povo, protagonizado por mulheres e homens negros, pessoas indígenas, quilombolas, LGBTs, pessoas trans,
custa muito caro. E aí também eu coloco uma pergunta para quem está nos assistindo e para que a gente reflita, né? Em quantos políticos racistas você votou ao longo da sua trajetória, né? Então é importante refletir sobre como essa estrutura está colocada e como, às vezes, de forma inconsciente, os cidadãos acabam dando manutenção, né, aos parlamentos que são compostos majoritariamente por homens brancos, supostamente heterossexuais, de meia idade, e que estão nesses cargos há mais de 30 anos. Essas reflexões e essas discussões que estão em voga agora, elas precisam, como eu disse e vou repetir, se materializar em ações concretas que possam fortalecer grupos e pessoas que fazem parte dos grupos minorizados historicamente, que não têm acesso a recursos financeiros, recursos humanos e a outras ferramentas que o fazer político demanda. É importante que essas pessoas apoiem e disponibilizem parte do seu privilégio e recurso para que a gente possa equilibrar essa balança. E ainda assim, com a presença dessas pessoas, é importante a gente ficar atento para não despejar ou criar uma super expectativa de que as poucas pessoas negras nos espaços de poder serão as responsáveis por resolver a problemática estrutural, estruturante e secular do racismo, né? Essas pessoas estão ali se propondo a construir uma política antirracista, seja dentro das empresas, no setor privado, ou na esfera pública, falando da política institucional, ou falando de coletivos e movimentações cidadãs autônomas da cidade, mas ainda assim essa é uma questão que implica a responsabilização de todos, né? Das pessoas brancas, das pessoas pretas, das pessoas que não sabem o seu pertencimento racial. Além disso, é importante estar nítido, há uma diferença, uma desigualdade racial e uma desigualdade de acesso a oportunidades que é marcada pela raça, pelo gênero, pela orientação sexual e pelo seu pertencimento territorial. Então, considerando isso, eu proponho que os aliados colhem com nós, fortaleçam os processos e manifestem a prática antirracista de forma objetiva, né? Tá aí o projeto da Pamela, tá aí a movimentação Juventude Negra Política, tá aí o Pretança e várias outras movimentações da cidade que carecem de suporte mesmo, para que a gente possa minimamente fazer uma disputa de narrativa simbólica, de produção de conteúdo, de projeto político qualificada e que tenha alcance, né, que chegue nas pessoas que precisam chegar. Muito obrigada. E aí, aproveitando isso, eu queria dizer, né, sobre já os próximos conceitos que a gente vai trazer aqui, para dizer sobre essa experiência, né, tanto do Juventude Negra Política quanto da orientação afirmativa, que é exatamente essa mudança de pensamento de ser o preto único nos lugares, né, que são conceitos que a gente já trouxe nessa live, mas que a gente pode falar um pouquinho mais dessa tentativa de modificar, né? Não só esperar que a estrutura abra espaços. E aí, quando a Pamela fala, né, que quando a UFMG, em 2017, a partir de 2018, abre vagas na pós-graduação para pessoas negras, indígenas também, não é isso? E com deficiência, ela não instrumentaliza, não dá o como, né? E aí, pensando todas as rachaduras que a gente tem no sistema que impedem, né, assuntos e práticas tão específicas que é entrar na pós-graduação, são textos específicos, artigos, talvez, que muitas pessoas nem tenham tido contato. A experiência do Ações Afirmativas é falar, opa, calma lá, como assim? E aí agora, depois de abrir as cotas, pessoas brancas vão adentrar nos nossos lugares, e aí como que funciona, né? E eu acho muito interessante quando você diz isso. E aí também pensando em Juventude Negra Política, né? Essa redistribuição de referências, redistribuição de representação, de representatividade, né? Eu queria emendar com a questão do
conceito de negro único nos espaços, um sobe puxa o outro, que é exatamente o que eu compreendo com esses projetos, né? O Juventude Negra Política, eu faço parte também como facilitadora. A gente deu uma imersão muito massa para juventudes periféricas, assim, para poder instrumentalizar essa liderança que já existe nata nesses jovens, e aí auxiliá-los em processos mesmo de compreender as burocracias, compreender as questões em várias áreas, assim, inclusive jurídica, né, Du? E aí, pensando em representatividade, que se conecta a esse conceito que eu acabei de falar, representatividade é uma armadilha para que a gente não avance na questão dos negros em espaço de poder? Quem? Eu ou Pamela? Vai, Pamela. Eu entendo que não é de forma alguma uma armadilha, não. Desde que entendida perfeitamente. Assim. É o que a gente trabalhou, acho que durante todo esse pequeno debate, de que não adianta colocar uma pessoa lá. Então, não adianta colocar uma pessoa lá. Não adianta, você falou das bonecas, né? Não adianta uma boneca branca pintada de preto apenas. Não adianta o personagem branco pintado de preto. Não é disso que a gente está falando, assim. Então, isso de ser preto único é quando se toma essas premissas como sendo verídicas. Estar neste espaço já tem tá bom. Não é disso que a gente está falando. Somos múltiplos, somos muitos e somos comunidade também. E aí, pensando se estar nesse espaço como é cair nessa armadilha, a reversão, né, o remédio para essa armadilha é justamente pensar em comunidade. Se eu entrei, e o que está faltando para o outro entrar? E se eu posso ajudar no que o outro precisa para entrar, por que não fazer? Sabe? Não, e aí eu acho que o Du, você vai concordar comigo, que é extremamente cansativo, porque às vezes a gente tem 3, 4, 5 jornadas pensando nos projetos que a gente desenvolve, assim. Agora, com a pandemia, por exemplo, a gente grava os vídeos, agora tem ajuda para editar os vídeos, mas grava, aí manda para edição, e aí manda para o pessoal, e aí elabora exercícios, e aí pensa como vai ser o processo de mentoria, e aí tem a mentoria, e tem os problemas, e aí você coordena todas as mentorias que estão acontecendo, e aí tem os problemas de todas as mentorias que estão acontecendo, tem que achar solução para tudo. Isso demanda muito tempo, e enquanto eu, pesquisadora, lá da pós, estou fazendo isso, diversos colegas estão pesquisando e escrevendo suas teses e vivendo perfeitamente bem, assim, com uma única jornada. Então, não é fácil dizer que esse movimento um sobe, puxa o outro, ele é fácil, ele é simples, ele não é simples e ele é extremamente cansativo. Mas pensar, por exemplo, e aí eu vejo isso muito, mas muito claramente nesse período que a gente teve um movimento das meninas saírem da coordenação, e aí a turma 1 se tornar co-coordenadora comigo, assim. E de 2 pessoas saindo, entram 6 pessoas para coordenar comigo, que foram pessoas que passaram pelo projeto. Então, pensar em comunidade dá frutos, mas são frutos trabalhosos, mas dá frutos. E aí, uma vez lá em 2017, nós 3 pensamos na possibilidade de mais negros estarem na comunicação. Em 2019, tem mais negros na comunicação, e essas pessoas não só estão na comunicação, como começam a fazer parte do projeto e multiplicam e transferem aquilo que a gente transferiu para elas e trazem mais pessoas. E aí o projeto se expande. Eu já tinha pensando na orientação afirmativa, eu tinha essa preocupação antes, assim, e ainda na coordenação com as meninas, a preocupação de e quando a gente defender? O que vai acontecer? O projeto morre e tal? E agora ficou claro que não, assim. E a gente vai aprendendo trabalhando mesmo, né? Ficou claro que não. Pensar como comunidade, pensar no poder desse lugar que a gente está, assim, enquanto grupo, é muito importante por isso. Teve uma demanda fortíssima no começo, a gente ficou exausto, mas levou o projeto adiante e agora tem frutos. Tem 6 pessoas que passaram pelo projeto, que são mestrandos e que se tornaram tutores de pessoas que querem entrar. E nos próximos anos, seguramente, serão pessoas que levarão o projeto adiante, sabe? Pensar sempre para além. Igual as pessoas que foram para a rua reivindicar os nossos direitos, pensaram em grupo, pensaram, sabe, saíram de casa e pensaram por nós, é a gente pensar
pensar mais para frente, pensar igual essas pessoas pensaram por nós pensarmos pelos próximos. Não é fácil, e aí eu não vou ser demagoga e dizer que, nossa, é muito tranquilo, criem projetos, e não é, a gente sempre tem que exercer 3 ou 4 funções ao mesmo tempo. Mas é a forma que a gente tem, pensando no que o Du foi falando desde o começo, de que a gente não está nos lugares, da cadeia de produção, a gente não está nos lugares de comando, a gente não é dono das grandes oligarquias, a gente não é dono de grandes instituições de ensino. Então, o que a gente pode fazer é mudar no lugar que a gente está. Então, é pensar, mudar esse lugar, mas sempre pensando em coletividade, sempre pensando no poder da comunidade. E é sempre trazendo essa comunidade. Ser preto único é quase que um convite para ser tokenizado. Então, assim, parece que tem certo glamour, mas não tem mesmo, sabe? É esse é o movimento de puxar o outro, é que seguramente vai fazer um espaço um pouco, pelo menos, mais democrático, mais inclusivo. Do Pente? Bom, práticas coletivas são práticas ancestrais, né? Entender que os nossos ancestrais quilombolas, indígenas e os nossos ancestrais mais distantes que vieram sequestrados da África sempre tiveram modos de vida que foram destruídos e ainda há os remanescentes que dão continuidade a essa luta. A construção circular, a construção horizontalizada, a ruptura com essa verticalização extrema que o colonialismo impõe nessa forma de se organizar enquanto sociedade, onde a superexploração e a destruição é o caminho. Retomar isso é o que a gente tem lutado insistentemente para fazer e transformando em prática política. A gente não precisa destruir o outro para ocupar espaços de poder. Isso nós temos certeza, até porque já há uma estrutura que nos mata, né? Não é de hoje que pretos são assassinados no Brasil. Nós sabemos muito bem que o Brasil é uma sociedade extremamente violenta, racista, machista, classista, exploradora, atrasada. Mas isso serve a pequenos grupos que pretendem manter esse projeto genocida, né? Rever a nossa forma de atuar em coletividade, pensando como transferir essas tecnologias que a gente acumula, nós que somos poucos que passamos no funil. Eu sou o primeiro da minha família a fazer faculdade, a fazer uma graduação, a fazer uma pós-graduação, a ocupar um espaço que não é considerado como subemprego. Então, pense, quantas gerações atrás de mim? E nem por isso eu me acomodei e me coloco como satisfeito a estar nesse lugar sozinho. A movimentação Juventude Negra Política é esse lugar, como a Mari bem disse, surge de uma insatisfação e de uma angústia em grande medida, de me ver como o único em muitos dos espaços institucionais que eu circulei com autonomia de atuação, enquanto articulador político, coordenador de projetos relevantes. Não é confortável, né? E a presença de um preto ou uma preta em determinados espaços, na verdade, não deve ser comemorado. Essa presença única é a denúncia de que o racismo estrutural, institucional, tá vigente nesse lugar, nesse lugar onde esse preto ou essa preta está. A ótica de leitura que mais me interessa é essa. E a partir dessa leitura, como ter outras Pamelas nessas turmas de doutorado, como ter outros do Pente, como ter outras Tatianas, outras Marianas, e assim sucessivamente, como ter outras Áureas Carolinas nas câmeras federais. Essa pergunta deve tocar no coração dos aliados e nos nossos também, para que a gente tenha como exemplo. Barack Obama foi eleito em 2008 nos Estados Unidos. Barack Obama foi eleito numa sociedade que é majoritariamente branca. Nos Estados Unidos, a população negra é de apenas 12%. Mas o que diz que, em alguma medida, as pessoas brancas se conscientizaram da importância de enfrentar esse racismo.
e não com o objetivo, obviamente, como eu disse anterior, de que o Barack Obama resolveria todos os processos de desigualdade racial do mundo, não, mas que é o início, né, de uma mudança posta. Pensar que esse lugar do preto único é uma grande cilada, essa sim é uma leitura que eu chamo a reflexão. Pensar que um puxa o outro deve ser complexificado e pensar como, por exemplo, na agenda política pública hoje, há uma agenda das mulheres negras, que desde 2016 diversas foram eleitas, inclusive Marielle Franco, que logo foi executada brutalmente por esse sistema da branquitude que impera de forma hegemônica na política, esses homens brancos que eu disse anteriormente. Pensar como garantir a ruptura com os processos de violência política e pensar como os jovens negros do sexo masculino estão, qual o lugar desses jovens na sociedade. A gente já sabe que o encarceramento em massa os atinge. A gente sabe também que a violência policial e a violência estatal também os atinge, porque são as maiores vítimas de homicídios com arma de fogo, pelos dados do Atlas da Violência. Como pensar esse um sobe e puxa o outro, incluindo também esses corpos jovens, pretos, masculinos, que são alvo objetivo do genocídio no Brasil? Como eu disse, hashtag não vai funcionar, colocar quadrado preto tampouco funcionará. Agora, se a gente consegue se organizar de forma honesta e real, disponibilizar e investir recursos para que esses jovens acessem uma educação de qualidade, tenham acesso à cultura e lazer, e tenham acesso a oportunidades de experimentar outras possibilidades de existir no mundo, a gente começa a desarticular esse sistema, porque não é uma escolha individual viver em vulnerabilidade. Isso é uma consequência estrutural das desigualdades que se iniciam, sobretudo, pela questão da raça e do território. Então, a carga, mais uma vez, concluindo a minha fala, a carga, mais uma vez, acaba se tornando duplamente ou triplamente mais pesada, como a Pamela bem disse, porque nós, exceções, que se colocamos para fortalecer outros pretos e pretas e puxá-los também, puxar, gente, sendo bem transparente, puxar e criar oportunidades para que eles acessem minimamente também condições de formação, qualificação e vivência digna para poder disputar de igual para igual nessa estrutura que, infelizmente, ainda coloca a disputa como regra. Então, isso romper e desarticular essa estrutura. Precisamos ampliar e essa jornada acaba se tornando triplamente mais pesada para nós. E a forma da gente redistribuir esse peso, esse fardo, é tendo suporte e apoio objetivo. A Pamela deu exemplos concretos, né? Além de estudar, precisa editar vídeo, gravar aula, montar isso, precisa de equipamento. Onde estão as pessoas que estão dispostas a somar nesses projetos com esses serviços, esses recursos, né? No Juventude Negra Política, nós temos vários dos jovens que, infelizmente, foram mandados embora do trabalho, então estamos em pandemia sem serviço. Onde está a galera para oferecer e proporcionar uma oportunidade de trabalho que não seja subemprego para essa galera, saca? Recursos para que essa galera continue fazendo palestras para outros jovens pretos das periferias, oferecendo formação. A gente está precisando disso. Assim a gente consegue, de fato, alargar esse gargalo e sair dessa cilada do preto único e ampliar essa capacidade de puxar outras pessoas, incluindo os jovens negros também ao lado das mulheres negras, né? Rompendo, por fim, com uma falsa dicotomia posta de que homens e jovens pretos, quando se disponibilizam a ocupar pleitos, né, espaços de poder, estão tirando o lugar das mulheres pretas. Isso é uma dicotomia, porque, na verdade, a gente sabe que, majoritariamente, quem ocupa esses espaços são os herdeiros colonialistas e escravocratas que têm uma jornada apenas, e olhe lá. Então é isso, estamos nesse caminho juntos. É isso, né, do Pente e Pamela. Eu quero muito agradecer vocês, esse papo foi muito rico.
Eu acho muito interessante a gente falar desse processo de um sobe puxa o outro, ou uma sobe puxa a outra, que é humanizar esse processo no sentido de dizer que não é fácil também, né? Acho muito interessante a gente dizer sobre esse processo, porque diz sobre uma responsabilidade que gera muitos desdobramentos de cansaço físico, mental também. E aproveitar para dizer para as pessoas brancas, né, colocar que essas pessoas se coloquem à disposição, que seja para editar os vídeos, que seja para poder fazer doações quando abre-se as campanhas de financiamento para poder arcar com os custos das pessoas negras entrarem na pós-graduação, né? Processos de inscrição, de pagamentos. E aí, o que essas pessoas brancas podem efetivamente fazer, né? Colocar à disposição do Juventude Negra Política, por exemplo, seus saberes de áreas que a gente ainda não tem acessado, né, para formações gratuitas para jovens negros. Então, acho que é muito importante a gente trazer isso. E aí, acho que falar sobre tudo isso é pensar continuidades, né, pensar construções futuras e não só o agora. Acho que pensar dessa forma, né, um sobe, puxa o outro, para além de tudo, como diz eu entrevistei o Ricardo Aleixo, que é um poeta aqui de Belo Horizonte há um tempo atrás, e ele me disse assim que escreve em legítima defesa, porque não tem outra forma de viver a não ser falar sobre as vivências negras, porque todo dia morre um jovem negro no Brasil e no mundo também, né? E acho que essas continuidades, pensar um sobe, puxa o outro, é exatamente a gente fazer em legítima defesa, né? Porque não temos que estar sozinhos e o nosso lugar hoje não diz também sobre o futuro. Então, essa construção, sem também pedir muita licença, né? Então, a gente vai construindo aí, porque se depender do pedir licença para o sistema, nunca haverá espaço. Então, eu deixo aqui o meu salve para os projetos de vocês. E aí, já para finalizar, temos 1 minutinho, que já estamos estourando o tempo. Eu queria que vocês finalizassem, né, suas considerações finais, falando dos projetos, ou alguma chamada, como participar, como encontra vocês, para a gente manter o contato com a audiência, para as pessoas terem acesso ao trabalho maravilhoso que vocês fazem. Pamela? Orientação afirmativa, ele tem um site, orientaçãoafirmativa.wordpress.com, mas a forma melhor, assim, de se manter atualizado são nas nossas redes sociais pessoais mesmo, dos coordenadores. Então, eu vou passar a minha e aí vai ser um caminho que é Guimarães Pamela em qualquer rede. E aí tem o Linktree, lá vocês vão ter direitinho todos os links de todas as ações. E em poucas semanas a gente vai lançar a vaquinha, daqui a pouquíssimas semanas, eu acho que semana que vem, para arcar com a inscrição no processo seletivo e a inscrição na prova de idiomas dos estudantes. Além disso, a gente arca também com os livros, para que eles possam estudar para as provas teóricas, e com algumas outras questões que aparecem no processo, mas é tudo discriminado certinho no pedido da vaquinha, e aí quem puder contribuir em breve nesses canais, no orientaçãoafirmativa.wordpress.com. E lá no meu Instagram, vocês podem acessar, que vai ter os links direitinho, vai ter todas as informações sobre a vaquinha. E ano que vem, se tudo der certo, tem novas turmas, e quem tiver interessado, é só tentar o processo seletivo com a gente. Obrigada, Pamela. Do Pente. Ô, Mário, obrigado pelo convite, sempre uma grande alegria trocar com você. Obrigado, Tatiana Costa, coordenadora do Projeto Pretança, também pelo convite. E é isso, precisamos seguir atualizando as narrativas e as possibilidades de construção desse futuro, né? Desse futuro que já começou. E, como eu disse, essas iniciativas das quais eu faço parte têm essa premissa e objetivo explícito, assim. A movimentação Juventude Negra Política surge, né, fomentando uma imersão para a transferência de tecnologias sociais e cívicas para os jovens negros das periferias, para que eles possam potencializar a sua atuação enquanto lideranças, que já são lideranças políticas. E, atualmente, né, o contexto de crise e escassez de recursos
não foi suficiente para nos parar, mas a gente está precisando de suporte real. Então, quem tiver aí a disponibilidade de oferecer algum serviço, alguma doação, algum recurso, dia 30 de junho, o Juventude Negra Política comemora 1 ano, a movimentação. Nós vamos fazer uma grande ação nas redes e a gente conta com vocês. A gente tem uma página no Facebook, perfil no Instagram, e o nosso site é www.movimentaçãojuventudenegrapolitica.org. E podem me seguir também nas redes sociais, é do Pente, em todas as redes, e vamos trocando e percebendo como a gente pode se fortalecer e, sobretudo, bem atentos para que a gente não cometa os mesmos erros do passado. Nós precisamos transformar as narrativas em prática e, sobretudo, práticas coletivas. Quem, de fato, está a fim de mudar, de fortalecer quem está propondo outra possibilidade de Brasil, de Latinoamérica, a gente precisa, a partir da prática, concretizar e fortalecer as diversas ações que já estão em curso. A gente não precisa inventar muito mais coisa. A gente precisa, de fato, priorizar o que está aí lutando para a garantia de todas as vidas e pela dignidade da galera. É isso. Brigadão, só força, e a gente se vê aí nas redes por enquanto, né? Porque sem aglomeração. É isso, né, gente? Muito obrigada, Pamela, muito obrigada do Pente, muito obrigada a todo mundo que acompanhou. É muito importante que a gente pense futuro e outras novas narrativas, né, construídas por nós nas diversas áreas do conhecimento e das ações que nada nos impeça de fazê-las. Tem sido tempos muito difíceis. Acompanhe as redes sociais dessas pessoas maravilhosas que estão aqui, tem muito a nos dizer, muitas proposições, que acho que é o que mais importa nesse momento, né? Como eu disse, para além de reagir ao racismo, para além de colocar fotos pretas nas redes sociais, ouvir, né? O primeiro passo, eu acredito muito que é ouvir pessoas negras, ouvir o que elas têm para dizer. Vocês têm construções acadêmicas muito importantes, e nós, do Pretança, agradecemos muito e queremos já fazer um convite que no próximo dia 20 vai ter um evento, a gente ainda vai divulgar ao longo dessa semana os moldes, mas vai ser um evento que a gente vai discutir a importância da representatividade preta na comunicação e os desafios da comunicação durante a pandemia do Covid-19. Pessoal, muito obrigada e até mais. Pamela, continuem, só isso que eu tenho para dizer, e a gente vai se sustentando aí para ninguém estar sozinho nessa. Obrigada, gente, até mais. Beijo. Beijo, graças, hermanas.